Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão, como sempre, gostaria de pedir para vocês deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, que temos informações importantíssimas aí sobre Matias Rojas, Renato Augusto, mercado da bola, Lucas Veríssimo, Murilo. Corintianeiro apurou tudo para vocês e vai trazer tudo agora de forma atualizada. E como sempre, eu selecionei 5 perguntas dos inscritos para responder nesse vídeo aqui. Fiquem aí para você acompanhar todas as perguntas e não deixe de fazer a sua pergunta, que amanhã eu vou responder no vídeo, se ela for selecionada. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando da nossa classificação de ontem contra o New Old Boys da Argentina, lá na Argentina. O Corinthians ganhou o primeiro jogo por 2-1, levou o resultado para lá de 1-0 e fez um jogo absolutamente tranquilo. E o Old Boys, apesar de ter várias finalizações no jogo, não ofereceu perigo algum para o Corinthians. O Corinthians fez uma partida controlada, fez uma partida tranquila e se classificou para as quartas de finais da Sul-Americana. Temos alguns aspectos importantíssimos do jogo. Por exemplo, o zagueiro Gil, que fez uma partida totalmente segura, uma das melhores partidas do Corinthians. Quando o zagueiro acerta, a gente também tem que elogiar. Porém, é uma partida diante de várias péssimas. E não podemos negar o fato também que o New Old Boys é um time bastante fraco tecnicamente, mas não deixa de ser aí uma pequena melhora do zagueiro. E esse é o problema da diretoria. Os caras não podem fazer 2 jogos bons que já acham que não precisa contratar. O Corinthians não precisa ter uma sequência boa, só precisa ter uma sequência boa que já acha que não pode contratar mais ninguém. Mas, resultado importantíssimo que nos leva também a 10 jogos consecutivos sem conhecer uma derrota. Entramos com moral aí para a sequência dos próximos jogos, diante aí do Curitiba, diante aí do São Paulo, que são os próximos confrontos do Corinthians, e o time totalmente em confiança, com um psicológico totalmente bom, totalmente sólido, e isso é muito importante para o Corinthians. E temos volta de jogadores para consolidar ainda mais o nosso elenco, que será a próxima notícia agora. Tem informações importantíssimas aí da volta do Matias Rojas e o Gabriel Moscardo. Será que joga? Fiel, as notícias são as seguintes: o Renato Augusto, ele não jogou porque ele foi poupado. Renato Augusto estava bem, não estava machucado, nada, ele só foi poupado. Então foi por opção técnica preservar o meia. Já o Matias Rojas, que sofreu um entorse seguido de trauma, pode jogar domingo. Pode jogar, mas não é certeza. Porque o jogador ainda vem treinando com o elenco, está bem, mas o Bruno Maziotti trabalha com o jogador. A prioridade sempre foi o São Paulo, o jogador entrar contra o São Paulo. Até porque a gente teve uma perda importantíssima aí, que foi o Roger Guedes. Mas é importante que o jogador volte para ele ganhar minutagem de jogo. Já está bastante jogos sem jogar e o jogador perde o ritmo de jogo. Então poderemos ter aí para domingo Matias Rojas e Renato Augusto jogando junto novamente. O nosso principal jogador, que é o Renato Augusto, esse é certeza que vai estar em campo. E o jogador que foi contratado para ser protagonista pode estar em campo também. Porque o Matias Rojas, fiel, ele foi contratado para ser protagonista do Corinthians. Ele tinha proposta do futebol do Sul da América inteiro. Então, uma grande peça que a gente espera aí que jogue muita bola ainda no Corinthians. Tá, fiel? Então, o Matias Rojas aí pode estar confirmado aí para a partida. Deixa eu pegar um negocinho aqui para vocês verem. Olha isso aqui, ó. Corintiana nata, branquinha, ó, branca e preta. Deixa o pai fazer o vídeo, bem, deixa. Apresenta aí para fiel. Tá, fiel? Bom, erros de gravação aí. Então, fiel, retomando o assunto agora sobre o Gabriel Moscardo. O que acontece com o Gabriel Moscardo? Cirurgia de apendicite, afastado, ainda se recupera e pode jogar no sábado também, tá? Só que ainda não temos a confirmação 100% de que o Gabriel Moscardo possa estar na partida. Estou transferindo bem a notícia, fiel? Estão captando? Então não deixa de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, tá? Porque aqui trazemos notícias do Corinthians atualizadas e eu respondo todos os comentários de vocês, sem exceção. E não esqueça de deixar sua pergunta aí, tá, fiel? Porque agora vamos falar sobre o Lucas Veríssimo também.
corintianeiro, e o Lucas Veríssimo, cara, não vai estrear. Fiel, eu apurei as informações, eu trouxe no vídeo passado aqui que eu não sabia o porquê que o Lucas Veríssimo não estava jogando. Sendo que é um cara que veio do Benfica, apesar de não ser titular, ele estava treinando normalmente lá. Então o Lucas Veríssimo aí veio para somar, até para um setor que está totalmente deficitário, que é a zaga do Corinthians. Então o Corinthians trouxe o Lucas Veríssimo, o jogador está bem, fiel, eu apurei, o jogador está bem fisicamente, está treinando, não está treinando mal, está treinando até bem, é por opção técnica mesmo. Porém, Renato, o Lucas Veríssimo aí deve fazer sua estreia no domingo pelo Corinthians, jogando pela primeira vez com a camisa do Timão, tá, fiel? Agora, sobre o mercado da bola, martelo batido. Para a Copa do Brasil, o Corinthians não vai apresentar nenhum reforço diante de São Paulo, até porque a data era até o dia 8, já passamos do dia 8, e o Corinthians não deve jogar com nenhum reforço contratado. Mesmo que o Corinthians venha contratar um jogador agora, está fora da Copa do Brasil, diante de São Paulo, que era no máximo até dia 8 as inscrições, e não contratou. Agora, no Brasileirão, as inscrições vão até dia 15. Se o Corinthians quiser apresentar algum reforço aí, tem que ser até o dia 15. Eu já começo a acreditar que as chances do Alex Sanches e do Luciano Vieto vestir a camisa do Corinthians hoje são mínimas. O Corinthians deve terminar o ano, deve terminar o mandato do senhor Duílio Monteiro Alves sem apresentar reforços, tá, fiel? Então, eu acredito que Alex Sanches e Luciano Vieto estão praticamente descartados, não só eles, ou como qualquer outro jogador. Óbvio que o presidente do Corinthians sempre fala que se aparecer alguma oportunidade de mercado, o Corinthians sempre está de olho. Mas a grande verdade que sabemos é que o Corinthians nunca está de olho. Uma diretoria totalmente passiva, uma diretoria que comete mais erros que o zagueiro Gil, modo de falar, uma diretoria completamente incompetente. E teremos a nossa maior contratação, que será a saída do Duílio Monteiro Alves a partir de dezembro. Mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham dessa passividade da diretoria do Corinthians em não contratar reforços, em jogadores aí que foram oferecidos para o Corinthians de grande história no futebol. O Corinthians ganharia com eles dentro de campo e ganharia para fins de marketing também. Mas como sempre, arrecadamos bastante dinheiro, vendemos bastante jogador e nunca tem dinheiro. Essa é a grande realidade hoje do Corinthians. Fiel, agora sobre o zagueiro Murilo. Informação importantíssima. Corinthians vendeu o zagueiro Murilo. O zagueiro já está vendido. Não é de se estranhar que o zagueiro Murilo foi vendido. O Murilo vai terminar a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Acabando as duas Copas, ele já vai sair do Corinthians. Corintianeiro, para qual clube o Murilo foi vendido? Essa informação não temos. Até porque os nossos informantes aí não passam tudo e nem ficam sabendo de tudo. Mas a informação é, me cobrem aqui, Murilo vendido. Acabou a Copa do Brasil, acabou a Sul-Americana, tchau Corinthians. Eu acho que é para algum clube da Itália. Tá? Não acredito em Manchester City, não acredito em PSG, eu acredito na primeira proposta do Napoli, que o Corinthians recusou, e eles iriam refazer uma proposta para se aproximar dos 20 milhões de euros, equivalente aí a 106 milhões de reais, que o Corinthians estava pedindo. Então, fiel, vocês podem cravar aí e podem me cobrar aqui. Acabou a Copa do Brasil, acabou a Sul-Americana, se o Corinthians for eliminado das duas antes, tchau Murilo, nem no Brasileirão o zagueiro termina. Tá? Informação aí, importantíssima aí do canal do Corintianeiro. E eu quero que vocês comentem aí sobre essa informação, tá, fiel? Aqui eu respondo todos os comentários. O meu idealismo aqui, a minha prioridade é total transparência com vocês inscritos. E como prometido, eu falei que iria responder as 5 perguntas que eu selecionei no vídeo de ontem. No vídeo de ontem eu vou selecionar para vocês. Ontem o canal do Corintianeiro não fez vídeo, tá, fiel? Tava passando muito mal, sem condição nenhuma de gravar para vocês, eu peço desculpa. A primeira pergunta é do Bruno Torres. Ele pergunta, Corintianeiro, você acha que o Moscardo se encaixa bem ao lado do Renato Augusto, São José dos Campos? Murilo, Bruno, com certeza, Gabriel Moscardo é um volante de 17 anos aí, revelação do Vanderlei Luxemburgo. Lógico que ele já vinha se destacando na base, mas é um volante aí totalmente, cara,
inusitado, que chegou para somar. O cara joga muita bola, apesar dos 17 anos, ele entrou no Corinthians com uma crise futebolisticamente e politicamente instalada e não sentiu essa crise, jogando como se nada tivesse acontecendo. O cara joga muita bola e se encaixa com qualquer meio campo, ao lado do Renato Augusto, ao lado do Matias Rojas, ao lado do Maicon, ao lado do Fausto Vera. Um ótimo volante aí, espero que o Corinthians futuramente não venda aí o Gabriel Moscardo por preço de banana, que é o torra tudo do Corinthians, tá, fiel? Não pode destacar um jogador aí que o Corinthians já vende. Próxima pergunta do Carlos de Almeida. Fala, amigo corintianeiro. Com a saída do Roger Guedes, a camisa 10 ficou vaga. Será que ele vai ser dado ao Matias Rojas? Olha, se a camisa 10 for dada ao Matias Rojas, eu não sei, tá, Carlos? Mas eu sei que o Matias Rojas, por o Corinthians não ter contratado ninguém para substituir o Roger Guedes, Matias Rojas vai ser o cara aí. Então o Matias Rojas chegou para ser protagonista, não foi uma contratação especulatória. O que é uma contratação especulatória? Quando você contrata um jogador que não chega para ser protagonista, ele chega ali para cumprir uma função, mas não para ser protagonista. O Corinthians contratou o Matias Rojas para chegar e resolver. Tanto que o jogador chegou, nem treinou, já foi titular. E em sua primeira partida, com apenas 3 toques na bola, ele deixou o Roger Guedes e o Yuri Alberto na cara do gol. E deu uma pancada lá de fora da área que quase fez um golaço. É um ótimo jogador, fiel. Escutem o que eu tô falando. Matias Rojas vai fazer história no Corinthians. Esse cara joga muita bola. Sobre a camisa 10, eu não sei se vai para ele. Mas se merecer, se corresponder, com certeza ele merece a camisa 10 do Roger Guedes aí, tá? A próxima pergunta é do Hernando de Souza, de São Paulo. Ele pergunta, corintianeiro, Lucas Veríssimo estreia ou não? Eu respondi no vídeo aqui, tá, Hernando? Lucas Veríssimo deve estrear sim, eu acredito que deve estrear agora no domingo diante do Curitiba, tá? Curitiba que vem em ascensão aí, um jogo importantíssimo para o Corinthians consolidar ainda mais o seu elenco e irmos para 11 partidas sem perder. Lucas Veríssimo, cara, quando jogava no Brasil, no Santos, era o melhor zagueiro do Brasil. Foi pro Benfica e continuou jogando bem. Ele iria para a Copa se não tivesse machucado. Infelizmente machucou, não voltou tão bem. O zagueiro lá que era o titular jogou bem, não deu espaço para ele retornar, mas sempre vem treinando, está bem fisicamente. Vamos torcer para um bom retorno aí no Corinthians, para se consolidar e não sair mais do time, até porque a zaga é um setor que a gente precisa. A próxima pergunta é do Flávio de Almeida. Ele pergunta, corintianeiro, Bidu, na sua opinião, não deveria ser titular no lugar do Fábio Santos? Com certeza, Flávio. Matheus Bidu não é um excelente lateral, é um lateral de meia boca para baixo, porém o Matheus Bidu, cara, ele recompõe melhor defensivamente e ofensivamente. O Fábio Santos não consegue sequer cruzar uma bola, infelizmente. Matheus Bidu, apesar de ser ruim, o Corinthians precisa contratar um lateral esquerdo urgentemente, lateral que chega para somar. Mas Matheus Bidu hoje eu acredito que é mais qualificado que o Fábio Santos, cara, para jogar na lateral do Corinthians. O Fábio Santos aí é a única coisa que ele serve para bater pênalti ultimamente. Fez grande história no Corinthians, mas não é porque fez história lá atrás que a gente tem que ser omisso aqui e mentir nas informações, tá, fiel? Próxima pergunta que é do Ricardo de Souza. Ele pergunta, corintianeiro, Renato Augusto é o nosso principal jogador hoje. Você acha que o Matias Rojas pode ajudar o Corinthians nessa transição? Respondi aqui também sobre o Matias Rojas, tá, meu amigo? Matias Rojas chegou para ser protagonista e deve sim ajudar o Corinthians. Se você dá uma voltadinha no vídeo aí, você vai entender a importância do Matias Rojas no Corinthians. Cara, ele foi o melhor jogador de futebol do Sul da América. Tinha proposta do futebol do Sul da América inteiro. Vai chegar para somar e vai fazer história no Corinthians. Só grava aí o que eu estou falando aí para vocês. Próxima pergunta aqui é do Flávio de Oliveira. O Flávio de Oliveira pergunta a seguinte pergunta, pessoal. Corintianeiro, você acha que o Watson deve ser titular na vaga do Roger Guedes? Encerrando aí as nossas 5 perguntas. Cara, eu acho que não. O Watson é muito ciscador, é um jogador bom, um jogador que é novo ainda, tem grande futuro no Corinthians, mas eu não acredito que ele seja a primeira opção do timão aí. Não acredito que ele chega para resolver. O Corinthians devia contratar alguém para resolver, e não é o caso aqui. Então o Watson não resolve, é um jogador bom, mas para segundo tempo. Precisamos realizar contratação à altura do Guedes.
Porque o Roger Guedes tem 43 gols, artilheiro do Corinthians, artilheiro do Daniel Quimicarella, um cara decisivo. Não podemos contar com o Watson para ser esse cara decisivo. Essa é a minha opinião, mas eu quero que vocês comentem aí, porque eu respondo todos os comentários. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, meu. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!